Olá, muita paz de Deus no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E hoje, especialmente, quero convidar você para estudarmos, meditarmos, refletirmos a partir de hoje a carta que São Paulo escreveu aos Gálatas. Maravilhosa! Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua luz, porque queremos caminhar na Palavra. Venha falar a nós, Senhor, através daquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós, a Tua Palavra que foi comunicada aos Gálatas. Essa palavra é dirigida a nós, é dirigida ao nosso coração, à nossa vida. Nós queremos abrir, Senhor, nosso coração para Te ouvir e deixar que a Tua Palavra penetre em nós para formar um homem novo, mulheres novas, segundo o Teu coração. Dá-nos Tua bênção, Tua graça e a Tua proteção, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muita paz de Deus no nosso coração. Saiba que a palavra de Deus, ela realiza isso em nós. A palavra nos dá a paz, a palavra nos dá a proximidade, a palavra nos dá a intimidade, a palavra nos dá comunhão com o Senhor. Por isso, deixemos agora ser movidos por essa palavra, deixemos agora que essa palavra haja em nós, que essa palavra seja realmente luz para a nossa vida. Hoje, especialmente, começamos o estudo de Gálatas. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas está no capítulo 1, versículos de 1 a 10. Gálatas 1, de 1 a 10, é onde está o nosso estudo de hoje. E vamos acompanhar a palavra. Ela diz assim: Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa saudação inicial de Paulo, se apresentando como apóstolo, inclusive não por iniciativa dele, nem de outra criatura humana, mas por iniciativa do próprio Deus em Jesus Cristo. Mas o versículo 4 nos dá um princípio. Versículo 4, é um princípio eterno, que diz que Ele, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mau. Que o mundo é mau. O mundo está cercado de vaidades, de maldades, de crueldades. O mundo está cercado de todas essas coisas. Mas Ele, Jesus, Ele se entregou por nós, para nos libertar daquilo que o mundo mais nos provoca. O mundo nos provoca para o pecado, porque no mundo se dissemina o pecado. No mundo se exalta o pecado. O pecado está nas entranhas deste mundo. O pecado está nas estruturas deste mundo. O pecado corrompe a criatura humana. O pecado corrompe a nossa vontade. O pecado corrompe a nossa mentalidade. Por isso, o Senhor Jesus, Ele se entregou para nos libertar dos pecados, para nos libertar desse mundo presente, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. Então, tomemos posse desse princípio. Olhemos sempre para Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, morreu na cruz por nós. E quando olhamos para Ele, Ele vai nos iluminando, vai nos dando a graça de vencermos o pecado em nós e na nossa vida. Admiro-me que tão depressa, abandonando
aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. O versículo 6 tem uma mensagem já muito importante para nós, né? Paulo escrevendo a irmãos ali da Galácia, as igrejas da Galácia, está dizendo justamente, chamando a atenção de irmãos que abandonaram, deixaram a fé, trocaram a graça da fé passando a um outro evangelho. Primeiro porque não existe outro evangelho. O evangelho é o evangelho de Cristo Jesus. Agora, o evangelho é porque existe tantas outras coisas que deturpam, destoam do evangelho e muitas vezes usam o nome de Cristo, usam o nome de Deus como se fosse o autêntico evangelho. O autêntico evangelho é aquele da igreja. O autêntico evangelho não é o do padre A, do padre B, do pastor A ou do pastor B. O evangelho é de Cristo. E quem o anuncia com fidelidade é a esposa. A esposa de Cristo é a igreja. E é dever da igreja proclamar, levar esse evangelho aos nossos corações e não nos desviarmos para não vivermos outro evangelho. Não que, aí Paulo explica, inclusive, o versículo 7. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Cuidado para não receber o evangelho corrompido. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, fala do Senhor. Nem todo aquele que fala Senhor Jesus, proclama o verdadeiro Jesus. Por isso, cuidado com os evangelhos pessoais. Cuidado com o evangelho que é proclamado por esse ou por aquele, onde ele anuncia mais a ele próprio do que a Jesus. Cuidado com as confusões que se criam em nome do evangelho. Não existe evangelho A, segundo B. O evangelho é de Jesus Cristo, segundo os 4 evangelistas apenas. Segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Porque tem o evangelho segundo Allan Kardec, tem o evangelho desse, daquele outro. Com todo respeito a qualquer religião, sem problema nenhum. Apenas que eu estou anunciando que o evangelho vivo, verdadeiro, proclamado na palavra, é o evangelho que está aqui nas Sagradas Escrituras. Não nos deixemos desviar nem enganar. E mesmo aqueles que usam as Sagradas Escrituras pregam muitas vezes o evangelho de acordo com sua conveniência, de acordo com seus interesses e até pontos de vistas que vêm de vaidades ou de ilusões ou de fantasias. O evangelho não é segundo o ponto de vista, o evangelho é segundo aquilo que a igreja, como mãe nossa e como esposa do Cordeiro, como esposa de Cristo, nos ensina. Tenho eu, aqui quem fala é Paulo, né? Aliás, desculpe, o versículo 8 ele é fundamental. Pois bem, mesmo que nós, a igreja, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, ele seja excluído. Anátema, né? Exclui, porque o evangelho a ser pregado é o evangelho puro, o evangelho de Cristo e não outro. Como já dissemos agora e repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Então, no versículo 9 tem uma ordem de Deus. Ninguém pode pregar um evangelho diferente do que aquele que os apóstolos nos pregaram, do que aquele que a igreja nos pregou e nos prega nesses 2000 anos de existência. Você vai escutar, ouvir, até ler coisas belas, profundas, entre aspas, né? Que se falam em nome de Jesus, que se pregam em nome de Jesus. Mas essa não é a questão de pregar ou falar bonito em nome de Jesus. A questão é pregar o evangelho puro e não o evangelho corrompido. A questão é pregar o evangelho de Cristo e não o evangelho pessoal, que muitas vezes pregadores querem anunciar. A gente tem que excluir
E eu digo excluir aqui, a igreja, ela exclui aquilo que rompe ou quebra com a comunhão da fé, da doutrina, do ensinamento. Aqui, mas é preciso que nós excluamos do nosso coração aquilo que não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso eu procuro agradar os homens? Se ainda quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Isso aqui é um princípio, viu? Vamos pegar como versículo final do versículo 10. Se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Se nós queremos agradar os homens, nós não servimos a Cristo. Se nós queremos pregar o Evangelho de acordo com as conveniências humanas, nós não somos verdadeiros servidores de Cristo Jesus. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Neste primeiro programa que estamos estudando a Carta aos Gálatas, a Carta de São Paulo aos Gálatas, nós temos nesses primeiros versículos uma grande abertura dessa carta, onde Paulo faz questão de posicionar o conteúdo inteiro do que vem pela frente. E essa expressão importantíssima aqui encontrada de que não há um outro evangelho, de que mesmo que um anjo aparecesse com outro evangelho, não existe um outro evangelho, mas somente aquele único evangelho de nosso Senhor, é para a gente de muita importância, porque precisamos ver que existem alguns valores que não podem ser negociados, algumas coisas que, por mais que passe o tempo, elas realmente não mudam, elas permanecem do mesmo jeito. Por isso, Paulo faz questão de dizer, mesmo que um anjo aparecesse, quer dizer, mesmo que fosse uma declaração assim, mesmo que um grande evangelizador aparecesse, nada disso deveria agredir o Evangelho. Isso para a gente funciona de maneira bem importante, mas também deve funcionar para a gente como um critério de avaliação de vida. Porque, no fundo, o que precisa ser observado por cada um de nós é o quanto existe de evangelho nas decisões e nos passos que nós damos todos os dias, naquilo que nós vivemos. Porque, às vezes, sem esse tipo de conferência, a gente corre o risco de cometer certos erros, né? Existe um princípio que é lembrado lá atrás, inclusive por Santo Tomás, e depois outros teólogos também, mesmo Agostinho já havia falado sobre isso, que é o princípio da integridade. Ou seja, não é lícito a nenhum de nós colocar em evidência um detalhe da fé que venha provocar um detrimento de outro. E por isso o Evangelho ele deve ser vivido de maneira integral, e não com partes escolhidas ou partes mais adequadas a tempos e a locais. É por isso que Paulo faz questão de dizer desse jeito, não existe um outro Evangelho. Quando é dito de amar, amar é amar mesmo. Quando é dito de perdoar, perdoar é perdoar mesmo. Quando é dito exatamente de rezar pelos inimigos e coisas assim, é para fazer isso mesmo. Como se vai encaminhar os processos? Bem, isso é outra história. Como as coisas vão correr dali para frente, isso é outro assunto. Mas essas coisas, elas não acontecem por causa da outra pessoa. Acontece por causa de Jesus. E serve para quê? Para dar também ao nosso coração sempre estabilidade, né? Porque é isso que a graça de Deus faz conosco. Não para que sejamos pessoas equilibradas, mas para que sejamos pessoas embebidas da graça de Deus, que estão sempre buscando aquilo que é o melhor, embora volta e meia a gente tenha que se satisfazer com aquilo que é possível. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui teu servo, Senhor, conquistado pelo teu evangelho. Porque eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim, deu sua vida para me resgatar do pecado. Para resgatar a cada um de nós que estamos aqui na tua presença, meu Mestre, Senhor, meu Jesus amado. Dai-me viver do Evangelho, dai-me proclamar o verdadeiro e único Evangelho. Dai-me proclamar a tua palavra, com amor, com fidelidade. Dai-me ser verdadeiramente servo do Evangelho. Meu Jesus, ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai, pela autoridade do Pai, dai-nos a graça de anunciarmos ao mundo que Tu és o único Salvador. Dai-nos a graça de proclamarmos aos corações o Evangelho que salva e que liberta. Ao Teu nome, Senhor, a glória e o poder para sempre, a glória e o poder pelo século sem fim. Amém. Muita paz de Deus no seu coração, paz que liberta, que restaura, que salva, a paz que vem da palavra de Deus anunciada, proclamada e meditada. Eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.